Com qual idade que alguma coisa acende dizendo assim, rapaz, eu acho que eu vou ser padre? Padre nunca. Nunca? Não. Eu queria ser gente. Queria ser alguém na vida. Né? Eu queria ser alguma coisa na vida. Prepara né? aí um corte aí, vamos lá. Põe uma capa. Eu queria assim, ser alguma Padre coisa. Diogo afirma que sacerdote não é gente. Pronto. Aí, Pra gente pronto. viralizar, Aí, né? aí. Vamos Você fazer já aí prepara. um viral, né, Ainda Fernando? bem que o Fê tá aqui, já Tá, arruma um canto já. aqui pra mim na Ítalo, viu? Porque depois desse Não tem corte, como, não tem como. não vou ter mais onde voltar, né? Ser padre não é ser gente. Não, por quê? Porque qual que era a minha referência de padre? Minha referência de padre era ou os santos Isso, ou esses que me batiam, né? Mas eu pensava em ser o quê, assim, talvez? Ser padre. Profissionalmente falando, eu queria ser professor universitário ou jogador de basquete. Essas eram as minhas Jogava duas- bem, não? As minhas, opa, eu dei é? trabalho na época. Ah, né? é? Agora, quando foi nos Estados Unidos, não brincou em nenhuma Eu quadra brinquei, americana. brinquei. Deve ser muito Eu dei legal. um pau no Gil do Metanoia. Ah, é, tá? Gil? Diga-se de passagem, É, tomou um pau. Pai, tomou cadê o Gil, pau. rapaz? O Gil, a gente já se viu aí, a gente já Pois tem que é, marcar. Ele pois mora em é. São Paulo, né? Tomou um pau. Foi quis fazer graça comigo 1 contra 1. Aí você tá velho, foi tá 1 de contra 1? batina. 1 contra 1, eu falei, beleza, De então eu vou ficar batina? quietinho, de batina e tudo. Tá no Rios do meu Instagram lá. Depois eu Ganhou te mando dele. o corte. Opa, Não, pô, jogar linda, basquete bandeja deve ser linda. bom, mas numa quadra americana, assim, não. mesmo que não, seja só não, uma cesta ali no bairro, Não, ali no deve ser não, outra não. coisa, Nos né? Estados Unidos, qualquer coisa feia é bonita. Entendeu? Então, assim, a quadrinha era uma quadrinha ínfima, feia. Sim. Mas só de você colocar na localização assim, USA, meu, você se sente o LeBron James. Falar LeBron James, falar Michael Jordan, o pessoal talvez não vai não saber. conheço, o LeBron Vai James é mais conhecer, fácil, né? mais fácil. Mas, que Mas aí era legal. isso. Então a minha meta era essa: ou ser jogador de basquete, ou ser professor universitário. Porque eu sempre gostei muito de estudar. Acho que por conta dessa pressão da mãe Isso. de estudar, acho que isso pegou. Né? Então o que aconteceu? Eu fui jogando basquete até ali. Com 16, eu já comecei a diminuir de posição. Porque eu sempre joguei de ala. Minha posição era ala. Com 16, eu virei ala armador. Aí eu já percebi que tinha alguma coisa errada. Né? E aí eu comecei para os campeonatos e eu comecei a perceber que o padrão para minha categoria, porque eu sou de 85, era no mínimo 1,90. Eu sou um toco de amarrar jegue perto de 1,90. Eu tenho 1,77, 1,78. Então já não dava mais, né? E aí depois eu fiquei só como armador, e aí eu já fui percebendo que como federado já não tinha mais como avançar, porque não tinha biotipo para coisa. Os caras são grandes. É, são enormes. Hoje em dia, 1,90 nem serve. Né? Nem serve mais para os padrões. Mas, enfim, essa era a minha realidade. E aí, como eu vi que eu não ia conseguir jogar basquete, ia ser só uma coisa mesmo de curtição, falei, então eu vou focar no outro viés, que é o estudo, eu vou para academia. Beleza. Só que dentro do meu coração, Guto, eu sentia que Deus queria algo a mais de mim. Né? Então eu ia para os acampamentos na Canção Nova, quando dava domingo à tarde ali, a última missa, já ia dando aquela angústia, falei, meu Deus, eu vou voltar para a minha vida real, porque eu sempre trabalhei, com 14 anos eu já trabalhava, na escola que eu estudava, então eu estudava de manhã, fazia curso técnico à tarde e trabalhava à noite. Então sempre fui muito fuçado, porque eu sempre quis as minhas coisas. Meu primeiro salário, R$128. Olha que maravilha. Cara, O que o senhor comprou? Oxe, o que eu comprei? Sebo, antigo Sebo do Messias aqui na cidade de São Paulo. Livros. Todos os livros da Canção Nova. Porque lá era livro de igreja na época. Ninguém queria. O pessoal não queria. Então naquela época era 3 contos, 2 contos. Que Então eu completei toda a maravilha. coleção do Padre Jonas, Padre Léo, porque o pessoal lia, devolvia no Sebo, ganhava de presente, jogava lá. Então, a minha primeira biblioteca católica é tudo livro de Sebo. Que eu tenho guardado até hoje. Então eu comprava os meus livrinhos, comprava as minhas coisas. Na época, gente, o sonho de todo menino que jogava basquete era ter uma coisa chamada Discman. Entendeu? Então eu comprei um Discman. Só que o Discman dava uma raiva danada na gente, porque assim, não tinha pilha que aguentava aquilo. Era uma música e meia, acabava a pilha, né? Então o que gastava de pilha naquilo não Talvez tinha... Talvez fosse mais se fosse uma alcalina, né? Se fosse alcalina, mas Dava era pra escutar cara, 3 né? músicas. 3 músicas com força, né? Era a época do CD, né? Que era, né?
Então foi isso que eu comprei na época. Eu lembro que eu comprei livro, comprei um Discman e ajudava em casa, né? Gente, R$ 128 dá pra fazer tudo isso. Sim. Não, era muita coisa. Dava pra fazer tudo isso. Guto, eu lembro, era a época que, assim, R$ 1 era equivalente a $4, no sentido contrário. Nossa moeda era muito valorizada. Beleza. Eu sempre trabalhei, sempre fui muito frustrado. Acho que menos ainda, viu? É até menos, né? Porque 4 e pouco tá hoje. É. Eu acho que teve 1 a 1. Teve, aí depois foi aumentando. Foi aumentando, é. Então, beleza. E aí eu comecei a trabalhar, já trabalhava, então vou estudava, e eu voltava sempre com aquela coisa no coração. Deus quer alguma coisa a mais de mim. Mas padre nunca. Porque lembra? O santo... ou aqueles que eu tinha como referência, que não eram boas referências. E como eu não... falei, nunca, né? Esses padres aí, que isso, né? Eu conheço do barro que eu sou feito, eu sei quem eu sou. Então eu nunca tinha pensado em ser padre. Aí começou aquela inquietação vocacional, e eu achava que era alguma coisa relacionada com a Canção Nova, né? Então, eu comecei a participar mais, me aproximar mais da comunidade. Cheguei até a fazer um caminho vocacional na época, e aí é uma outra história para um outro podcast. Sim. Mas aí eu percebi que Deus queria algo mais de mim. Era uma consagração? Era. Eu não sabia que consagração que era, que tipo de consagração que era. Eu estava com... Nessa época eu já estava com 18 para 19 anos. 19 anos já. Eu já trabalhava. Nessa época eu tinha passado num concurso. Num processo seletivo. Trabalhava no antigo Banco Real. Né? Antes de ser Santander era Banco Real. ABN Arombem, que eu lembro até hoje. Já trabalhava lá. Eu tinha uma namorada que era minha companheira de catequese, cresceu comigo na catequese. Sim. Maravilhosa. Na época fazia psicologia. E eu fazia letras com ênfase em tradução no Mackenzie. Porque eu estudei, eu queria fazer USP, mas Deus me livrou, né, da senda do Satanás na época. E corta também, tá? E graças a Deus eu não caí ali, porque a faculdade de humanas daquele lugar era um antro de esquerdismo. Sim, né? Sempre foi, né? Mas Deus me livrou dali, e eu tinha conseguido bolsa na época no Mackenzie, porque eu passei em 3º lugar no meu curso na época. Tá. Então, eu tinha conseguido bolsa 100%. Eu trabalhava no banco, fazia faculdade sem pagar nada, tinha uma namorada linda. Então, com 19 anos, eu tinha tudo que um jovem já na época ali, queria ter. Encaminhado. Pra você ter noção, hoje o que eu recebo de Côngora como padre era o meu salário como bancário há tantos anos atrás. Então era muito dinheiro para um menino de 19 anos. Verdade. Então eu estava muito bem. Só que o que acontece? Eu deitava à noite para dormir. Inquieto. Faltava alguma coisa. Guto, o negócio foi tão sério que eu achei que eu estava com um demônio, com alguma coisa que eu falei que não é possível. Toda pessoa que tem tudo que eu tenho tá feliz, tá alegre. Eu tenho alguma coisa errada. Eu fui no acampamento do Padre Rufus e falei assim, porque se eu for no acampamento do Padre Rufus, ele rezar, eu não virar os olhos, eu ficar normal, é porque eu não tenho nada mesmo. Eu fui no acampamento do Padre Rufus, não aconteceu nada, eu voltei feliz, não aconteceu nada. Eu falei, não é possível. Aí eu fui no médico. No médico, achei que eu estava com depressão. Porque era um vazio, era um negócio esquisito dentro de mim, era um negócio que não tinha explicação. E eu não podia falar para minha mãe, porque minha mãe não gostava de igreja. Isso. Eu conversava com os meus amigos falavam assim, ai, não, isso é fase, vai passar. Então, assim, eu não tinha alguém que pudesse me orientar naquele momento. Por isso que eu falo que o jovem precisa ser ouvido, ele precisa ter alguém que o escute. Muitas das vezes, eu tenho uma fórmula para reconhecer se uma pessoa é jovem ou se ela está ficando velha. Quando a gente é jovem, a gente quer mudar o mundo. Quando a gente fica velho, a gente quer mudar o jovem. É verdade. Então, eu sempre tive esse afã com a juventude, porque é o momento mais importante da nossa vida, onde a gente não consegue entender o que está dentro da gente, onde a gente não consegue ter referência. Se hoje não tem, mas naquela época era mais difícil, porque não se tinha o que a gente tem hoje. Não tinha internet, como se fala assim, dúvida vocacional. Você coloca lá, você tem um Padre Paulo Ricardo, você tem boas referências falando do que é discernimento vocacional. Não tinha. Naquela época, para a gente fazer uma formação, fazer alguma coisa, ou era na Canção Nova, ou você tinha que comprar, não tinha acesso que a gente tem hoje. Então eu fiquei meio refém daquilo. Fui no médico, falei, o problema é médico, eu vou no médico, devo estar com depressão. E o médico falou assim, você não... aparentemente você é um jovem normal, você é saudável,
Eu falei, mas eu estou sentindo isso, tal, tal. Ele falou, olha, eu não sei, nem na igreja eu vou, mas se você tem alguma igreja, é lá que você vai resolver seu problema. Guto, para o médico falar isso para você num consultório, né? Eu falei, é boca de Deus isso para mim. E aí eu comecei a rezar nesse sentido. Eu falei, olha Deus, eu já tentei de todas as formas, já vi que eu não estou com nenhum demônio, já procurei ajuda médica, então o Senhor seja claro, porque eu preciso saber o que o Senhor quer de mim. Porque nessa altura, com 19 para 20 anos, você imagina, eu venho numa comunidade dos 9 até os 20, então eu já tinha notoriedade, as pessoas já me conheciam, já pregava, já cantava em vários lugares. Então eu tinha tudo que um jovem na minha idade queria ter, né? E aí, então, teve uma missão salesiana na minha paróquia. E o padre que era responsável por essa missão salesiana, hoje ele é bispo auxiliar de Manaus, Dom Edmilson Tadeus Canavarros, a quem eu mando um abraço. Um belo de um dia eu cheguei, tinha chegado do banco, fui para a missa, estou lá encostado. Sabe quando você olha aquele padre, você fala assim, Deus fala com você, você tem que se confessar com aquele padre, você tem que procurar aquele padre? Sim. Falei, vamos lá, né? E eu fui falar com ele. Aí me confessei e tal, tudo. Eu falei, mas agora que terminou a confissão, eu precisava falar pro senhor porque eu tô sentindo. Deus falou que eu tenho que falar com o senhor. Ele até deu risada, falou assim, nossa, você fala com Deus assim tão fácil, então manda um recado pra ele, pra mim, né? Aquelas tiradas, né? Você que é jovem, carismático, deixa eu te dar uma dica. Vem aqui com o padre. Nunca fale com um padre que você não conhece, que você falou com Deus, que Deus falou com você. Ele sempre vai tirar uma com a sua cara. Né? Não é verdade? Guto, você já não passou por isso? Fala pra mim, você já não passou por isso? Várias vezes, né? Eu trabalhei 10 anos com o salesiano. Então, patrocina nós aí, café. Aí, beleza. Ai, Jesus. Aí eu fui... Mas é só explicar. Isso aqui é a forma como se apresenta. Na formação, a linguagem, né? Na formação deles, principalmente dos mais antigos, não é normal chegar assim, olha, Deus falou comigo, eu falei com Deus, não é? Talvez os mais jovens, que já conheçam um pouco da linguagem carismática, né? Mas eu imagino, que ele não era tão jovem, né? Já era um pouco maduro, né? Aí ele me deu essa sarrafada de leve. De leve. E aí ele falou pra mim assim, olha, jovem, é o seguinte, o que você me traz é muita coisa pra uma conversa. Não dá pra resolver a vida numa conversa. Ele foi muito sábio, né? Ele falou assim, então eu vou deixar aqui meu cartão com você, nós estamos em missão essa semana na sua paróquia, e você vai me procurar e a gente vai conversar mais sobre isso. Na verdade, aquilo foi o que eu precisava, porque eu precisava de alguém que me ouvisse e que me direcionasse. Então eu comecei todos os sábados. Depois eu descobri que ele era, na época, o responsável, né, pelo Pio XI, ali, todo o complexo do Pio XI, Faculdade de Teologia, o seminário ali, ele era o diretor na época. Eu nem sabia. Então eu comecei todos os sábados ali conversar com ele, dividir com ele a minha história. E, na verdade, nesse período de um ano, ali dos 19 para os 20 e pouquinho, ele foi fazendo comigo o que a gente chama de projeto de vida, que para os salesianos é tão importante. Ele foi conversando comigo, fazendo um direcionamento vocacional sem que eu soubesse. A gente foi conversando da minha história, de tudo. Até que chegou num momento em que ele disse assim, você já sabe o que Deus quer de você. Você só precisa ter a coragem de aceitar. Eu falei, mas eu jamais vou ser padre, porque eu tinha recusado o convite do meu pároco de ser ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, porque eu não me achava digno de segurar a hóstia. Quanto menos ser o ordinário, né? Porque o sacerdote é o ministro ordinário da Eucaristia. Jamais, isso era uma coisa muito longe para mim. E aí foi importante essa quebra de um salesiano mais humanizado para pôr meu pé no chão e mostrar para mim que, de fato, Deus não escolhe ninguém que esteja pronto. Ele escolhe aqueles que ninguém escolhe para confundir quem se sente alguma coisa. E foi o que aconteceu comigo. E aí ele falou assim, hoje eu vou te levar na sua casa. Eu falei, não, na minha casa não entra padre. Ele falou, não, hoje eu vou te levar na sua casa. E aí ele foi me levar em casa depois da nossa conversa. Eu lembro como se fosse hoje, era sábado. Ele chegou em casa 11 horas da manhã, 11h30, ele foi sair de lá quase 11 horas da noite. Caramba! Na mesa ali de casa foi conversa, foi choro, foi briga, foi
tudo com a minha família ali. Porque corajoso, hein? Ele percebeu que ele precisava me ajudar a dar esse passo. Né? E dessa conversa, então, foi quando eu tive tomei a decisão, então, de fazer uma experiência vocacional. Já que as minhas referências eram esses bons padres na minha cabeça, então eu fui ler Vocação, Desafio de Amor, do Padre Jonas. E o Padre Jonas contava da experiência dele como salesiano. Então eu falei assim, já que ele é minha referência, então eu vou ser salesiano para ser como ele. Só que ele não contava o que ele passou nos salesianos no livro, né? Sim. Essa parte ele não contou, né? Sim. Então eu fui, né, para os salesianos. E valeu a experiência. Valeu, né? A experiência com todo esse desejo. E foi aí a minha primeira experiência vocacional propriamente dita para o sacerdócio. Aí em 2008 eu entro no seminário salesiano, moro 1 ano em Piracicaba e vou para Lorena. Quando chego em Lorena, eu estou do lado da Canção Nova. Aí começa a bagunçar minha cabeça de novo. Por quê? Porque agora eu já sei o que o padre passou dentro dos salesianos, eu me identifico com a história do padre, com o Dom Bosco que o padre representa, que eu já não encontro mais na estrutura que eu estava, na formação que eu encontrava. Enfim, foi um tufão. E aí então eu começo a ir escondido nas missas lá da Canção Nova em Lorena. Na época o padre Edmilson rezava as missas lá, eu ia escondido nas missas. Enfim, foi um período também de transição. E aí eu volto para casa, falo, não, eu não vou ficar... Porque o que aconteceu, Guto? Eu comecei a perceber que se eu continuasse nos salesianos, eu ia ser padre. Mas eu via os padres, reitor de faculdade, diretor de colégio, presidente de obra social. Sim. Eu falei assim, tá bom, é lindo, é bonito, mas não é o Dom Bosco que eu quero. O Dom Bosco que eu quero é estar no meio do jovem, é estar fazendo as coisas, é estar rezando. É esse que eu quero. Então eu saí e voltei para casa. Mas eu já tinha certeza que Deus me queria padre, já não tinha mais dúvida disso. Então eu resolvi continuar fazendo a filosofia por conta, até que então eu pudesse saber aonde eu iria entrar. Porque na época eu queria um seminário onde eu pudesse exercer os carismas. Porque, você imagina, hoje isso é um pouco difícil. Imagina isso em 2008. Era muito difícil, era muito fechado, não se tinha esse acesso. Mas aí meu pároco ficou sabendo que eu estava em casa, teve uma ordenação, e ele me chamou para ir para ordenação. Eu falei, não, eu acabei de sair do seminário, não quero saber de ordenação. Ele falou, não, vamos comigo, é uma ordem. Eu falei, tá bom, sempre fui muito obediente, fui com ele. No final dessa ordenação, o bispo quis falar comigo, na época, meu bispo emérito hoje, Dom José Maria Pinheiro, que está na França, inclusive, em missão. Um exemplo de homem, né? Terminou a missão, ao invés de ficar aqui, ele falou, não vou ficar aqui, vou fazer missão. E foi para a França, está lá, na França fazendo missão, numa paróquia lá, ajudando o bispo da diocese de Pontoise. Então ele falou para mim assim, olha, a vocação é assim, é como uma planta que quando ela dá o seu primeiro broto, você até consegue transportar ela de um xaxim para o outro. Mas se ela fica suspensa, ela seca e morre. Aí, que coisa, hein? Falou assim, você está suspenso. Então você não pode deixar a sua vocação morrer. Tá bom para você mudar para o seminário amanhã? Eu falei, mas como assim? Amanhã? Como assim? Acabei de sair do seminário. Ele falou, tá ou não tá? Aí ele, tá ou não tá? Pela 3ª vez. Eu falei, tá. Aí cheguei em casa, mãe, tô indo pro seminário amanhã, aconteceu isso. Minha mãe falou, você decide o que você quer. Porque você foi, voltou, enfim. E foi essa a minha história com a Diocese de Bragança Paulista, que é a minha diocese de origem. No outro dia eu estava no seminário e aí fiz esse trajeto todo da filosofia, da teologia e esse ano 6 anos de padre. Olha.